Esse paciente chega até nós, né? Normalmente essa família chega com uma angústia de um diagnóstico que recebeu e não sabe nem lidar com aquela situação, né? E aí a gente acolhe essa família, ouve antes de fazer qualquer coisa, a gente ouve bastante. Ouve essa família, para depois ouvir essa criança. Ah, mas essa criança ainda não fala, mas ela fala e muito. Eu brinco, né, falando assim, mas o paciente não fala, ele grita. Ele grita em se expressar. E ele se expressa tanto, só que às vezes a família não consegue fazer essa leitura do que esse paciente está querendo dizer. Muitas vezes a gente espera que a criança tenha um comportamento tal, uma fala tal, que é esperado que todos façam, mas ele é o único. E aí, como terapeuta, eu tenho que primeiro, né, a gente faz isso tudo na anamnese, né, faz aquele monte de pergunta desde a gestação. E aí, como é que foi a gestação? Você queria muito essa criança? Como é que era essa criança que você sonhava um dia ter? E como é que foi com o nascimento? Como é que foi a amamentação? Depois a introdução alimentar? E aí esses pais vão, o brilho no olhar, né, de como é que foi todo o processo. E muitos deles falam da poda neural, que é aquele momento que a criança estava conseguindo fazer tudo normalmente e por volta de 1 ano e meio, 2, ele como se tivesse um apagão. Parou tudo. Ele já estava falando, papá, mamã, já estava dando alguns passos e de repente sumiu. O que aconteceu? Né? Realmente parou. Aquilo foi interrompido. E aí os pais começam a terem mais atenção a isso, né? E questionamentos. E questionamentos. Hoje, muitos pais têm o quê? Tem o celular na mão, tem a internet. E, de um lado, é positivo, né? Positivo porque eles podem buscar essa informação e ver o quanto antes. Do outro lado, é negativo porque eles não conseguem filtrar o que é verdade e o que não é. Verdade. E aí, o que acontece muitas das vezes? Mães com bebês que estão dentro do desenvolvimento típico, normal, fica assim, e agora? Meu filho tem, meu filho não tem. E começa aquele luto interior, ela nem procurou um profissional qualificado para avaliar nenhum fator ainda, mas ela começa a avaliar o filho. E começa a comparar com o irmão, que seja, com os primos, né, uma família muito grande. Ah, mas o meu filho já fazia isso. Ah, mas o priminho já tá fazendo aquilo. E aí começa a mãe enxergar coisas que o filho nem tá apresentando de fato. Então, uma dica que a gente sempre dá é, busca um profissional qualificado. Vá até um fono, a questão é fala, ele devia já estar falando algumas palavrinhas e não está falando, então leva no fono, leva no pediatra e fala, leva no neuro, que leve para um profissional qualificado, e tem que ser qualificado, porque se eu não tenho conhecimento, muitas vezes, eu posso ser um fono, mas eu não estudei, eu não me especializei, eu não busquei a fundo sobre o autismo, eu não me capacitei sobre o autismo. Eu posso ter uma visão geral, e temos, todos nós fomos, né? Sobre o desenvolvimento. O que é esperado para uma criança de 1 ano? Uma criança típica. O que é esperado? É esperado que primeiro ela comece, desde lá da maternidade, ela tá ouvindo, ok, passou um teste de orelhinha, ok, linguinha, tudo certo, ela tá balbuciando, ela começou a lateralizar, buscar o som, de onde é que tá vindo, o pai chega, bate a porta, ele acorda, isso tudo é esperado, ok? Sim, vai seguindo. Mas aconteceu uma ruptura, mudou alguma coisa, mas mudou alguma coisa o quê? Muitas vezes as famílias passam por mudanças, que seja mudança da estrutura familiar, tinha um pai, tinha uma mãe e uma criança, o pai e a mãe separou, e agora? Essa criança não vai sentir? Vai sentir. Mudou a rotina dessa criança, mudou a família ali em si, né? E aí você espera que aquela criança, mesmo pequena, não demonstre que ela tá sentindo? Ela vai demonstrar. E muitas vezes ela vai paralisar. E essa família vai ficar assim, e agora? O que aconteceu? Procure um profissional. E aí nós vamos acolher essa família e direcionar. Vamos observar juntos, de acordo com o relato da família e, né, eu, terapeuta, brincando com a criança, que é a forma como eu tenho, se for uma criança pequena, é claro, de verificar ali como é que ela me responde, é brincando. E o brincar é muito importante. E muitas vezes o que acontece com os pais é que na rotina, do dia a dia, na correria, eles não têm esse tempo de qualidade com os filhos, de brincar. Ah, mas o meu filho não compreende, não entende. Ele entende se um bebê entende. Um bebê sabe quando você tá triste, tá feliz, a forma que você fala. Se você fala mais ríspido, ele fica, o bebê já regala os olhinhos, né? Já chora, faz beicinho. Com medo, não é mesmo?
Por que não uma criança um pouco maior já não compreender, já não entender? Se ele não tiver dificuldade auditiva ou alguma dificuldade de processamento auditivo, deixando isso claro, é claro. E seguindo em frente. E aí a gente consegue deixar esses pais mais calmos, ou se não, é realmente autismo. Vamos prosseguir, estamos junto com você. E ver mostrar para eles que o filho deles é o amor da vida deles e que estamos juntos. E fazemos parte da equipe. E o tratamento, né, não é só com a criança. O tratamento é com a família, o tratamento é com a escola, o tratamento é com todos os ambientes sociais que aquela pessoa está inserida. Essa fala sua é muito importante, aí agora eu pego esse gancho. Essa pessoa, né, essa criança, ela está inserida no mundo, né? Ela está inserida na escola, ela está inserida na igreja, ela está inserida na família, ela está inserida na grande família, que é quando se reúne todo mundo, né? Os tios, os primos e tal. E aí eu vou querer ouvir um pouco da Gessilane sobre como que foi isso, né? Se você enfrentou, junto com o Thales, junto com o Marcílio, alguma dificuldade nesse sentido, desse mundo típico que não está preparado para uma coisa que nós deveríamos estar. Olha, a primeira dificuldade que eu encontrei foi na escola. O Thales sempre teve barulho, sensibilidade sempre incomodou ele. E a sala dele tinha 39 alunos, se eu não estou me enganando, ou 32. Era muito. E a gente pedia a escola para dividir as salas para facilitar. Não fomos ouvidos. Não só eu, tinha outras mães também que reclamavam isso daí. Então, primeira coisa foi na escola, essa dificuldade. E a escola não estava preparada. Hoje, já ouvi dizer que ela está preparada, que ela já tem pessoas que ficam com a criança que depende de ajuda mesmo, mas antes não tinha. E a gente pedia, e é como se eles não tivessem estrutura ou não tivessem condições de manter mais ou um até profissional. Conhecimento, né? Conhecimento, eu acredito também que não tinham esse conhecimento. Muitas das vezes a gente participava de reunião, falava com eles queriam ajudar, mas não sabiam ajudar. A terapeuta ocupacional do Thales várias vezes foi na escola pedir para essa ajuda com eles, mas muitas das vezes foi quero acreditar, tá? Porque é uma escola muito bem reconhecida em Bom Jesus, falta de conhecimento, porque às vezes queriam até ajudar, mas eles não tinham. E não tinham profissionais, eles não buscavam, não sei. Era dificuldade mesmo ali que eu encontrei, foi na escola. E em outros ambientes? Os outros ambientes é a igreja, onde nós frequentamos, né? E a igreja sempre nos acolheu muito bem, tá? Thales é muito querido pela igreja, todos buscam conversar com ele, e eu sempre também peço, né? Porque acaba o culto e pega a chavezinha dele e vai embora. Aí eu falo, Thales, você precisa ficar mais, você precisa interagir com as pessoas. E quando ele não faz, eu já pedi aos irmãos, né, para que procure ele, conversa com ele, para que ele possa se expressar, para que ele possa se desenvolver e sentir esse interesse, né, de estar conversando com as pessoas. Então eu tenho muito apoio da minha igreja. Que bom. Família também. Família não tem o que falar, né? Eu lembro, não sei se cabe eu começar a falar aqui agora. Cabe. Tudo começou pela Maximila e pela Milena. A gente na mesa ali da minha casa, estávamos em reunião, acho que com toda a família, e a Mila e a Milena estavam, acho que brincando com a Taninha também, se eu não estou enganado. Estavam brincando com o Thales e elas ofereceram um chiclete para ele. E o Thales não sabia mastigar e nem eu sabia que ele não sabia. Então ela veio até você, se eu não estou enganado. Para eu olhar. Foi mesmo. Mãe, o Thales não sabe mastigar, ele bate a boca com o chiclete. Aí ali você fez uma avaliação rapidinha e me disse, você precisa procurar uma fono. Eu não posso tratá-lo
tratar dele, até por ser tia e por também E estar pela à distância, né? E então ali tudo começou.